A educação ela é importante, de novo, né? Quer dizer, ela é fundamental, todo o país tem que investir fortemente em educação, mas se você não tiver do outro lado também o investimento na produção, nos setores corretos, você vai ter um monte de engenheiro dirigindo o carro com aplicativo. Estamos aqui com o professor Nelson Marconi, coordenador do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV. Professor, muito obrigado por nos receber. Falar um pouco. Eu que agradeço o convite. Tá? Eu vou reproduzir uma pergunta que eu vi, que foi atribuída a você, que eu vi nas redes sociais quando eu estava pesquisando um pouquinho para essa entrevista. Por que o Brasil cresce tão pouco? Essa foi um texto que eu escrevi e também já com algumas entrevistas eu fui pisando nessa tecla. É o seguinte, nós temos dois motivos. Um é o motivo estrutural, que a gente foi se desindustrializando muito ao longo do tempo e junto com a perda da indústria a gente perde os outros setores, a gente não consegue na verdade desenvolver os outros setores mais sofisticados de serviços também e isso diminui muito a capacidade da economia de gerar bons empregos, de gerar mais valor adicionado na produção dos bens e essa é a chave do processo de desenvolvimento econômico. Isso a gente vem perdendo, do ponto de vista estrutural é isso. Do ponto de vista conjuntural a gente tem uma crise ainda, o que a gente chama de uma insuficiência de demanda, quer dizer, as pessoas, a população não tem dinheiro, as empresas estão endividadas, as famílias estão endividadas e a taxa de desemprego é muito alta. E o governo não toma nenhuma medida para tentar mudar esse quadro. Você tem um sufocamento e as pessoas também não têm emprego, como é que elas vão sair comprando, né? E o governo ele não se preocupa em medidas de estimular a demanda, ele só se preocupa em resolver as questões que a gente chama das condições de produção. São importantes, mas elas não são, de longe, elas não são suficientes nesse cenário atual. Entendi. E também temos um cenário também, professor, assim, de um alto índice de endividamento público, né, etc., que, segundo o governo, pode ser resolvido com a aprovação das reformas da Previdência e da reforma tributária. Inclusive, no dia que nós gravamos essa entrevista, acabou de ser aprovada no Senado a reforma da Previdência e a tributária está tramitando no Parlamento. Elas serão suficientes para que o Brasil retome esse caminho do desenvolvimento e do crescimento também? Não, elas são importantes, né? A gente pode até questionar o formato da reforma previdenciária, pode questionar o formato da reforma tributária que está sendo proposta no Congresso, mas elas são importantes. Mas, de novo, elas não são suficientes porque elas não vão mudar essa situação das pessoas estarem desempregadas, de você ter pessoas endividadas, certo? E com isso o empresário não vai investir porque ele olha para frente e fala quem vai consumir, quem vai comprar aquilo que eu produzi, certo? Então elas são condições necessárias, mas não suficientes para a retomada do crescimento. Um outro tema também que está muito contemporâneo são todas a eclosão de manifestações na América Latina, né? Tivemos no Equador, agora também estamos tendo uma forte manifestação no Chile, né? Que está demandando um aparato militar e policial muito agressivo nesse país, né? E o estopim no Chile tem uma coincidência que eu achei muito relevante, né? Também, igual as manifestações do Brasil, que em 2013 foram por 20 centavos. O que diferencia também, o que aproxima essas duas manifestações, tanto a do Brasil em 2013 quanto a do Chile? Quais são os fundamentos econômicos assim, que podem explicá-las, né? No caso do Brasil, eu acho que era uma insatisfação muito grande com os serviços públicos, com a forma como o governo vinha, na verdade, operando e com essa questão realmente da oferta de serviços públicos, né? As pessoas evoluíram, mudaram o patamar de renda delas e elas começaram a demandar outros serviços que o governo não está demandando. Naquela época, né? No Chile tem um pouco isso também, né? Mas eu acho que tem uma questão que no Brasil não foi relevante naquela época, mas no Chile está sendo agora, que está estourando realmente o problema da desigualdade lá, que sempre foi muito forte, né? O país ele fez várias reformas liberais, né? Acabou se modernizando desse ponto de vista, mas ele concentrou renda e continuou com a renda muito concentrada. E agora estourou. Quer dizer, a questão dos transportes é um estopim. Tem uma coisa comum que o Chile está fazendo e o Brasil está caminhando nesse sentido, infelizmente, que é
desregulamentar o máximo possível o preço da energia, dos transportes, que são preços vitais para a vida das pessoas, para o cotidiano das pessoas. Se a gente fizer isso aqui também, nós vamos ter o mesmo tipo de revolta parecida com o que teve no Chile. Vídeo que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Um pouquinho falando também sobre essas variáveis, esses fatores aí da macroeconomia, né? O Jornal Valor Econômico anunciou também, muito recentemente, um plano de intensificação do governo de redução de alíquotas de importação para diversos bens industriais, né? Saiu agora recentemente em outubro, inclusive envolvendo outros países do Mercosul também, né? Como que essa medida ela pode impactar assim, no crescimento do país também, no desenvolvimento da indústria? Assim, ela pode diminuir ainda mais a importância da indústria no portfólio dos setores do Brasil? Essa medida impacta, mas ela vai impactar negativamente, com certeza. Ela vai piorar mais ainda a situação da indústria, porque você está unilateralmente diminuindo tarifas de importação, e não significa que a nossa indústria vai exportar mais. Se eu fiz um estudo recente, vai ser publicado agora, inclusive, na Revista de Economia Política, mostrando que a indústria brasileira ela foi se perdendo importância na economia, e um dos fatores foi que ela foi cada vez mais incorporando insumos importados na produção sem uma correspondente aumento das exportações. Se você importa mais, mas você também exporta, isso não é problema. Mas se você só importa e exporta, você desmonta todas as cadeias produtivas, você mata a sua indústria. Se isso que o governo está propondo realmente for feito, vai ser realmente o tiro fatal, digamos, na indústria que já vem muito mal, infelizmente. O governo Collor fez algo mais ou menos nessa linha? Né? O governo Collor, na época, ele fez também uma abertura comercial, reduziu as tarifas de importação, naquela época eram muito mais altas, tudo bem, né? Se precisava abrir, mas de novo, desde aquela época ele só fez uma abertura orientada para as importações. Nenhum dos governos dali para frente se preocupou em fazer uma política para ajudar as exportações, é isso que interessa. Você pode até importar, mas na verdade exportar é o que importa, eu gosto desse trocadilho. Um outro fator também que é muito decisivo para quem estuda questões relacionadas ao desenvolvimento de países é o investimento em educação e principalmente em inovação. Na economia coreana, por exemplo, nos anos 50, 60, ela era muito aquém do que é hoje, né? E os economistas, e é um exemplo, né, de como o investimento em educação pode transformar um país. Porque no caso brasileiro, assim, tudo ainda não se pensou nisso, não se investe tão pesadamente em educação, e muito pelo contrário a gente vê também um desmantelamento nessa área. A educação ela é importante, de novo, né? Quer dizer, ela é fundamental, todo o país tem que investir fortemente em educação, mas se você não tiver do outro lado também o investimento na produção, nos setores corretos, você vai ter um monte de engenheiro dirigindo o carro com aplicativo, né? Mas, enfim, mas isso não tira a relevância da educação. Agora, veja bem, a despreocupação, digamos, com os governos passados, com a educação, antes do Fernando Henrique, era latente que o governo não tinha interesse nisso, e depois o Brasil começou a tentar tirar o atraso. Quer dizer, a gente investe um volume razoável de recursos em educação, mas ainda precisa melhorar muito, né? Você aumentou o acesso, tal, precisa melhorar. Eu acho que a gente investia, né, razoável na educação. Este governo agora está diminuindo o investimento em educação, e assim, se você realmente não educa um país, ou você não está interessado que a mão de obra seja mais qualificada, ou você está errando a mão na sua estratégia de crescimento. Não tem como você fazer isso, certo? Então, realmente, investir menos na educação, diminuir o investimento na educação é outro tiro no pé para o processo de desenvolvimento econômico. Isso só pode, como eu te falei, ou ser um erro ou alguém está interessado, alguém tem um interesse em não investir em educação, porque as pessoas desenvolvem o espírito cívico, o espírito eleitoral, o espírito, digamos, de cidadão, quando elas também se educam. E aí as pessoas esperam elas consigam decidir melhor o futuro do país. Professor Nelson, muito obrigado pela tua participação. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, né? Mas foi bem interessante. Macroeconomia envolve diversas variáveis, né? Com certeza. Pelo menos dar uma pincelada em cada uma delas. Não, foi ótimo, eu agradeço. Obrigado a você, obrigado a todos que estão nos assistindo.